Vamos pegar, vamos pegar aí os cadernos. Eu não sei nem se vocês anotam, cara, as coisas que a gente conversa aqui, mas era para anotar, né? Porque não tem outro jeito. Melhor forma de você aprender alguma coisa é escrevendo e tendo que ensinar essa coisa para alguém. Você aprende no instante. Mesmo que seja seu cachorro, seu gato, ou então você no espelho, você pega aquele conteúdo que você acabou de ter ali e ensina ele para alguém, nossa, você aprende de uma maneira muito mais eficiente. Eu acho que o período assim onde eu mais aprendi as coisas foi o período que eu comecei a ensinar. Acredita? Porque você estuda muito mais, você se concentra muito mais para ensinar para alguém, né? Então vamos lá. Começar aqui o compartilhamento da tela. Vocês viram aí que eu dei 9 minutos, né? 8h39, 9 minutos de tolerância. Aí, infelizmente, os atrasados eu não consigo ver, só se eles falarem aí com vocês. Beleza? Então vamos lá, gente. Bom dia mais uma vez a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia dos primeiros anos. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto da aula anterior, que é uma introdução ao período clássico da cidade de Atenas. Fazendo aqui uma pequena revisão das coisas que nós vimos é, na aula passada, uma revisão bem rápida, porque vocês podem acessar a aula lá no canal do YouTube, certo? Nós vimos que a cidade de Atenas, no século V a.C., né, 500 anos antes de Cristo, viveu seu auge econômico, cultural, artístico, político, também filosófico. A cidade de Atenas, ela possuía algumas características que a tornavam uma cidade única no mundo conhecido na época, principalmente características ligadas à política. Vocês devem perceber que quando a gente estuda esses povos antigos, geralmente a gente vai ter a figura de um rei, a gente vai ter a figura de um imperador, a gente vai ter uma figura ali política, governamental, centralizada em uma pessoa só. Mas Atenas, ela possuía um modelo um pouco diferente. Nela existia um governante, que nesse período de auge foi Péricles, okay? Não confundir com o pagodeiro Péricles. Né? Péricles era o governante da cidade, mas era uma figura muito mais simbólica, porque as decisões elas realmente eram tomadas em conjunto. As decisões elas eram tomadas de maneira coletiva. Em outras palavras, em Atenas, nós tínhamos o predomínio de uma democracia. O que é uma democracia, gente? Democracia é um sistema de governo, é um sistema político, onde nós temos a participação de todos. Né? Todas as pessoas participam ativamente das decisões políticas. Em Atenas, essas decisões, essa vida pública, ela acontecia nessa cidadezinha aqui, ó, que ficava no alto dessa montanha. Essa cidade no alto se chama Acrópole. Inclusive a palavra Acrópole significa cidade no alto, tá bom? Mais especificamente, dentro da Acrópole, a gente tinha uma praça, um anfiteatro, que se chamava Ágora. Okay? Ágora. A Ágora era o local de encontro dos cidadãos de Atenas. As pessoas vinham para cá, geralmente tinha uma pessoa que discursava sobre algum tema, dando a opinião dela. Tinha outra pessoa que discursava sobre o mesmo tema, mas dando a opinião contrária. E após essa discussão, após esse confronto de ideias contrárias, era feita uma votação.
E por meio dessa votação, a ideia melhor, a ideia que tinha sido melhor defendida, né, ela era escolhida pela maioria e a opinião da maioria sempre ganhava, certo? É importante dizer que a opinião da maioria sempre ganhava. É isso que acontece em uma democracia. Então, todos os dias, os cidadãos de Atenas, eles vinham para cá, todos os dias, gente, todos os dias. Porque todos os dias nós temos decisões importantes para tomar. E essas decisões eram decisões que afetavam não a uma ou duas pessoas, mas eram decisões que afetavam a todos. As decisões políticas, elas afetam a vida de todos nós. É uma decisão que uma única pessoa toma, ela pode interferir na vida de muita gente. Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas nesses dias a gente ficou sabendo que o presidente da República, né, ele recusou mais de, se não me engano, 11 ofertas de vacina no ano de 2020, né, que poderia ter começado a vacinar as pessoas muito antes, impedido que as pessoas morressem, impedido que as pessoas morressem mais cedo, né? E aí a decisão de uma pessoa acaba interferindo na vida de outras, na vida de todos, na verdade. Então, em Atenas, na Grécia Antiga, não se tinha esse modelo de as decisões estarem centralizadas em uma única pessoa, mas você tinha aqui uma divisão de responsabilidade, onde todos os cidadãos eram responsáveis pelo bom funcionamento da cidade, ok? Agora, como nem tudo é perfeito, a gente sabe disso, a cidade de Atenas, dentro do seu sistema político, que é um modelo até hoje, mas um modelo que excluía alguns grupos. Nem todas as pessoas elas eram consideradas cidadãos aptos a dar um voto, aptos a dar um discurso, né, na ágora. Alguns desses cidadãos eram simplesmente excluídos de todas as coisas relacionadas à política, né? A gente até comentou na aula passada já. Então, o primeiro grupo excluído era o grupo das mulheres. Mulher não participava de política na cidade de Atenas. As mulheres era dado somente a tarefa de cuidar dos filhos até os 4 anos, okay? De cuidar da educação dos filhos até os 4 anos e de cuidar das tarefas da casa, né? Para fazer as tarefas domésticas, ok? Por que as mulheres se dedicavam à educação dos filhos somente até os 4 anos? Porque quando esse filho chegava nos 4 anos de idade, ele ia receber a educação de um professor, um homem, né, um mestre, como a gente chama. Esse mestre, ele era o responsável tanto pela educação formal, né, de ensinar, por exemplo, matemática, filosofia, mas esse professor ele também era responsável pela educação informal, né, a educação dos valores, a essa educação que a gente recebe da nossa família, né? A mãe, ela só educava a criança até os 4. Dos 4 até os 21, era esse mesmo professor, esse mesmo mestre, que, entre outras coisas, ensinava também a educação sexual, viu, gente? Inclusive, a homossexualidade era muito comum, era algo natural na cidade de Atenas, e o mestre, ele, como ele tinha essa preocupação com todos os aspectos, ele também iniciava os mais jovens, a partir da adolescência ali, né, na vida sexual também. Então, mulheres não participavam da política, escravos não participavam da política e estrangeiros também não participavam da política. Entendendo aí a palavra estrangeiro como qualquer pessoa que não tenha nascido em Atenas, ok? Agora, existia um grupo muito forte que não era a maioria, né? Se a gente tirar as mulheres, a gente já não tem a maioria,
e aí tirando esses outros dois grupos, a gente também não tem, talvez fosse o quê? 30% da população, 20% da população, o grupo que era considerado realmente cidadão em Atenas, né? Para ser cidadão em Atenas, para ter o direito de votar, para ter o direito de participar das assembleias, para ter o direito de dar uma opinião, você tinha que ter as seguintes características. Primeira característica, você tinha que ser homem. Você tinha que ser do sexo masculino. Segunda característica, você tinha que ter mais de 21 anos, acima de 21 anos. Né? Vocês devem lembrar, que eu acabei de falar, né? Que o indivíduo era educado dos 4 até os 21. Então, somente a partir dos 21 anos, o indivíduo podia participar da política. No Brasil, por exemplo, para vocês terem uma ideia de comparação, com 16 anos, uma pessoa já pode votar. Com 18 anos, uma pessoa já pode se candidatar, certo? Mas em Atenas, não. Somente aos 21, quando a pessoa tinha encerrado a sua formação educacional. Terceiro, os pais da pessoa tinham que ter nascido em Atenas, certo? Os pais da pessoa tinham que ter nascido em Atenas. Senão, ela não tinha direito, a, a participar da política, ok? Por exemplo, se eu, digamos que eu tenha um filho, eu não, digamos que eu nasci em Esparta, mas tive um filho em Atenas. Esse meu filho, ele vai ser considerado um cidadão? Não, certo? Então, meu filho vai crescer em Atenas, e aí somente quando ele tiver um filho também, como ele nasceu em Atenas, então esse filho ele passa a ser considerado cidadão, e aí passa a ter direitos, né? Por último, gente, para participar da política em Atenas, tinha que ser rico, tinha que ter algum tipo de posse e tinha que ter recebido uma boa educação. Uma coisa está ligada à outra, porque afinal de contas, somente os ricos eles tinham acesso à educação. Por que que eles faziam isso? Por que que só gente rica participava da política? Vocês têm alguma ideia? Alguma sugestão? Por que que só gente rica e educada participava da política? Alguma ideia, gente? Eu considero que é porque antigamente todo mundo que era rico tinha mais poder que qualquer pessoa. Tipo, se fosse rico, tinha mais poder que o pessoal que é mais pobre. É, Antigamente, riqueza era igual poder. Acho que até hoje é. com certeza. Hoje, mais do que nunca, né? Mas a riqueza aí, gente, a riqueza ela vai aparecer aí porque os gregos acreditavam o seguinte: se a pessoa ela já é rica e participa da política, ela não vai se corromper na política por dinheiro, já que ela já tem. Então, se eu já sou rico, eu não preciso de mais dinheiro, entendeu? Eu vou conseguir fazer uma política verdadeira, uma política para todos, porque eu não vou aceitar dinheiro para me corromper, porque eu já tenho. E outra, tinha que ser rico para que a pessoa pudesse ter escravos, porque a pessoa precisava de tempo para se dedicar à política. Se a pessoa não tivesse escravo, ela que ia ter que fazer a tarefa de casa, e era muito difícil ter que cuidar da casa e ainda ter que cuidar da política.
Então, o escravo cuidava da casa, juntamente com a mulher, e, enquanto o cidadão, o indivíduo, participava da política lá na Ágora, na Acrópole. Beleza? E a parte da educação é a parte que eu acho mais interessante. Não era admitido o indivíduo que não tivesse uma boa educação. Os gregos, eles se preparavam para a política desde os 4 anos de idade. Essa educação que eles recebiam era uma educação voltada para a política. Não sei se vocês já perceberam, mas filosofia e sociologia vocês só começaram a ter no ensino médio, né? 15 anos, né? 14, 15 anos. Será que não seria interessante a gente começar a debater esses temas da filosofia e da sociologia lá no fundamental, no primeiro ano, no segundo ano, no quinto ano, né? Porque são reflexões que a gente tem que começar muito cedo. Próximo ano já tem eleição, muita gente aqui que nunca nem refletiu sobre a importância do voto, sobre o que é votar, já vai ter o direito de votar, né? Mas, como vocês estão tendo aula de filosofia e sociologia, com certeza essa temática ela vai ser colocada em questão, mas poderia ter sido colocada antes, né? Enfim, então não esqueçam, somente participavam da democracia de Atenas os homens livres. Quem eram esses homens livres? Homens com mais de 21 anos, filhos de pais atenienses, ricos e que tinham recebido uma boa educação. 3 grupos eram excluídos da política: as mulheres, os escravos e os estrangeiros. O interessante, gente, é que os gregos, até mesmo entre os homens livres, você tinha aqueles que não gostavam de política de jeito nenhum. Você tinha aqueles que não se interessavam pela política de jeito nenhum. E aí os gregos arranjaram um nomezinho para eles, certo? Como vocês podem observar aqui, ó. Idiotes, idiotes e políticos. Idiotes e políticos. Quem eram os idiotes? Os idiotas, né? Idiotes, pessoal, é aquela pessoa que só pensa de maneira individual, privada. É aquela pessoa egoísta que só pensa nela, que não pensa no outro. São aquelas pessoas que não gostam de política, na visão dos atenienses. Porque para eles, ó, democracia significa, ó, demos vem de povo e kratos, poder. Então, democracia é o poder na mão do povo. É a decisão em meio aos cidadãos. Então, se eu não gosto, se eu não participo da política, significa que eu não me preocupo com o todo, só me preocupo comigo. Porque a política, ela interfere na vida de todo mundo, e não somente na vida de uma pessoa, né? Então, idiotez é a pessoa que não gosta de política, que não participa da política, que não está nem aí para os outros. Na realidade, é uma pessoa que não pensa nos outros, certo? O contrário de idiotez é isso aqui, ó. Politikos. Politikos. E aí a gente vai perceber que para ser considerado um politikos não precisa de muito. Não precisa se candidatar a vereador, não precisa se candidatar a prefeito, não precisa se candidatar a deputado, não, viu, gente? Para ser politikos, só precisa disso aqui, ó. Politikos, aquele que pensa de maneira coletiva, pública, que se preocupa com os outros. Então, se na sua vida você já se preocupou com alguém
Se alguém não era você, era outra pessoa, seu irmão, um amigo, um parente, uma pessoa desconhecida. Se algum dia você já se preocupou com alguém e esse alguém não era você, parabéns. Você é um politicos. Ou durante aquele momento você foi um politicos. Porque para se preocupar com os outros, não precisa ser prefeito da cidade. Para se preocupar com as pessoas, não precisa ser vereador, não precisa ser governador. Qualquer pessoa pode se preocupar com o seu semelhante. Qualquer pessoa pode se preocupar com o seu próximo. Qualquer pessoa pode se comover com a situação difícil de alguém. Fazer isso, gente, é ser politicos. E aí, analisando a vida de vocês, vocês se encaixam mais em politicos ou em idiotes? Alguém gostaria de responder? Vocês são mais politicos ou são mais idiotes? Carlos Henrique está dizendo que é politicos. Politicos. É mesmo, Helena? Claro que sim, professor. E aí, mais alguém? Alguém se identifica aí com idiotes? Eu sou tão politicos que eu não penso nem em mim às vezes. Meu Deus. Pois é. Percebam que atualmente existe uma contradição, né? Porque aqueles que se dizem políticos, eles estão muito mais para idiotes do que para politicos. Não é verdade? Entenderam aí o que eu falei? Hoje em dia, os políticos, eles estão muito mais para idiotes do que para politicos. Entendido, gente? Questão de prova, hein? Isso aí. Ainda, pessoal, dentro desse grupo dos cidadãos de Atenas, a gente tinha três princípios que eles tinham que ser respeitados por todos, dentro do grupo dos homens livres. Três princípios, tá bom? O primeiro princípio que tinha que ser respeitado dentro do grupo dos homens livres era o princípio da isonomia. Você, dentro desse grupo de homens livres, você não tinha nem um melhor nem um pior do que o outro. Todos eles tinham direitos iguais, certo? Dentro do grupo dos homens livres. Mulheres, escravos e estrangeiros estão fora disso aí. Dentro do grupo dos homens livres, você tinha ali os mesmos direitos para todos. A isso nós chamamos de isonomia, ok? Segundo princípio, princípio da isegoria. O que é isso, gente? A igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia, certo? Não sei se vocês já observaram nos debates políticos da televisão, mas quando o candidato A fala 2 minutos, o candidato B ele tem direito aos mesmos 2 minutos. Por quê? Por que, que um não fala 5 minutos e o outro fala 2 minutos? Porque tem que ser respeitado o princípio da isegoria, ou seja, a igualdade de direito ao acesso à palavra. Então, se um fala 5 minutos, o outro tem direito aos mesmos 5 minutos. E nós temos, gente, a isocracia. O que é a isocracia? A igualdade de participação no poder. Né? Todo mundo tinha aí o seu direito a votar, ser votado, a assumir o poder. Todo mundo tinha esse direito. Então, nós temos esses três princípios: isonomia, igualdade de todos perante a lei; isegoria, igualdade de direito ao acesso à palavra na Assembleia; e isocracia, igualdade de participação no poder. Ok? Alguma dúvida? Posso passar para frente? Posso passar, gente?
Pode. Sim. Então, se eu não me engano, tinha sido a Yasmin, né, que tinha falado que o dinheiro, ele sempre representou poder, né? E realmente sim, o dinheiro, a posse de bens materiais sempre representou poder. No entanto, a forma como os atenienses organizaram a sociedade da época fez com que o poder ele estivesse constituído de uma outra forma, não no dinheiro, não na riqueza, mas o poder estava na palavra. O poder estava na palavra. O poder, né, como todo mundo era rico, como todo mundo que participava da política era rico e tinha recebido uma boa educação, eles não queriam dinheiro, eles já tinham o suficiente. O poder estava naqueles que tinham uma capacidade maior de discursar. O poder estava naqueles que tinham uma capacidade maior de convencer os outros das suas opiniões, dos seus pontos de vista. Agora, pessoal, a gente sabe que nem todo mundo consegue se expressar bem em público, né? Tem alguém aqui que não gosta de jeito nenhum de falar em público, apresentar seminário, essas coisas? Eu. Eu. Pois é, por incrível que pareça, gente, eu, quando era mais novo, era muito tímido. Muito, muito tímido. Quando eu andava na rua, eu andava de cabeça baixa, de tão tímido que eu era, né? Para vocês terem uma ideia, o meu primeiro beijo nem foi eu que dei, foi a menina que me deu a força, na esquina do cemitério. Estudava lá no Alba Maria, em Camusim. Aí a gata tava afim de mim, ó. Aí ela pegou, pã, me deu um beijo. Aí eu, ô, acho, gostei, né? Porque eu chegar numa menina, Deus me livre, tu é doido. Era muito, muito tímido. E para nós aqui na escola não existe nenhuma disciplina assim que nos ensine a falar bem, a falar em público, né? A gente vai aprendendo na raça, vai aprendendo na tora mesmo, né? Só que naquela época na cidade de Atenas, existia um grupo de professores chamados de sofistas, certo? Sofistas, que eles eram professores que ajudavam a galera a falar em público, justamente pensando na forma que a política acontecia na época. Como todos os homens livres tinham que participar, então eles ajudavam as pessoas que não tinham essa coragem, que não tinham essa habilidade, né? Eles ajudavam essas pessoas para que essas pessoas pudessem também participar da política. Então, os sofistas, ó, eles eram professores viajantes, né? Eles não ficavam só em Atenas, mas quando eles chegaram em Atenas, eles viram ali um lugar ótimo para eles ficarem, né? Eles eram professores viajantes que ensinavam a quem pudesse pagar, então as aulas não eram gratuitas, né? Eles ensinavam a quem pudesse pagar duas artes, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Primeira arte, a arte da retórica. Alguém aí sabe o que é retórica, gente? Já ouviram falar nessa palavra? Não. Retórica. A retórica é o que a gente, cearense, chama de lábia. Sabe aquela É lábia? uma lábia, né? Uhum. Então, queixo, Tem. né? Aquele indivíduo que é queixudo. Sabe aqueles galegos que passam vendendo rede na porta de casa? Ô, bicho queixudo. Pois eles têm, ó, retórica. O que é a retórica? É a capacidade de convencimento. Capacidade de convencimento. Isso mesmo, Érica. A pergunta retórica é uma pergunta que tem a intenção de fazer com que você responda algo, mas que, na verdade, você que está perguntando já sabe, né? Então, a retórica é a Sempre capacidade de... faço isso. É,
Retórica é a capacidade de convencer alguém de alguma coisa, certo? Então, os sofistas, eles ensinavam as pessoas a como elas desenvolverem a retórica. E eles ensinavam também uma segunda arte que se chama oratória. Alguém sabe o que é a oratória? Oratória, alguém sabe o que é? Não. Já. Oratória, gente, é aquilo que muitos de vocês disseram que não tem, que é a habilidade de falar em público, certo? De falar para um grande público, né? De falar bem. Então percebam que essas duas artes elas se complementam. Retórica, capacidade de convencer. Oratória, capacidade de falar em público. Então, os sofistas, eles eram professores tanto de retórica e oratória. Quem eram os seus alunos? Aqueles homens livres que participavam da política, mas não tinham muita habilidade com o discurso. Devemos lembrar que essas pessoas procuravam os sofistas justamente porque o poder estava na palavra. Quem soubesse se expressar melhor, se saía melhor nas discussões da ágora. Então, os sofistas eles tinham muitos alunos, mas com um detalhe: eles só ensinavam a quem pudesse pagar, ok? Só ensinavam a quem pudesse pagar. Por esse motivo aqui, gente, de só ensinar a quem pudesse pagar, os sofistas eles criaram algumas inimizades em Atenas. Sabe quem era o maior inimigo dos sofistas? Sócrates. Sócrates odiava os sofistas. Odiava mesmo de paixão, sabe? Mas a gente vai descobrir o porquê ao longo das aulas. Então, dentro desse grupo dos sofistas, a gente pode destacar alguns. Ó. Protágoras, não confundir com Pitágoras, certo? Protágoras. Protágoras era o mais importante deles, um professor que mais se destacava. Mas a gente tinha o Górgias, que também era um sofista muito interessante. A gente tinha o Hípias e a gente tinha também o Trasímaco. Esses indivíduos aqui, eles sempre aparecem nos diálogos filosóficos da antiguidade. Depois vocês vão ter contato. Mas de todos esses aqui, ó, de todos esses sofistas, o mais importante era Protágoras. Por que Protágoras era o mais importante? Porque Protágoras, ele desenvolveu... Não, eu estou tirando os prints, viu, Rian, da aula. Porque a minha frequência está com problema. Eu estou tirando os prints. Protágoras, ele foi o criador dessa frase aqui, ó, que é o principal ensinamento dos sofistas. A única coisa que vocês têm que aprender sobre os sofistas, né, se concentra aqui nessa frase. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras foi o criador dessa frase, que é o principal ensinamento dos sofistas. Alguém aí, gente, se arriscaria a dizer o que é que o Protágoras está querendo falar, está querendo exprimir, né? Qual é o sentido dessa frase de Protágoras? O que é que ele está querendo dizer com ela? Alguém arriscaria a dizer? O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Vocês vão dormir com essa frase hoje na cabeça. O homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida
de todas as coisas. Não? Ninguém arrisca? Não. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ver se vocês compreendem o que o Protágoras está querendo dizer. Tá? Vamos lá. Digamos que a Milena ela nasceu no Canadá, certo? O Canadá, gente, ele é muito famoso, ele é muito conhecido por ter temperaturas muito baixas. Algumas Olimpíadas de Inverno são realizadas no Canadá, para vocês terem ideia, né? Só que aí a Milena, que esteve a vida inteira acostumada a temperaturas muito baixas, 15 graus abaixo de zero, 20 graus abaixo de zero, né? A Milena decide passar férias em Camusim. E em Camusim a gente tem aí 26 graus, 28 graus. Aí a Milena chega em Camusim e diz: o lugar quente. Pense num lugar quente. Beleza. Vamos aqui para a Érica. A Érica nasceu em Teresina. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas Teresina é uma das cidades mais quentes do mundo. Teresina é tão quente quanto o deserto do Saara, para vocês terem ideia. Então, você tem lá 40 graus, né? Fácil, fácil. 37 graus. Você passa embaixo do coqueiro, você escuta o chiado da água do coco fervendo, né? E aí a Érica, que nasceu em Teresina, acostumada a temperaturas muito quentes, decide passar férias em Camusim, no mesmo dia da Milena. Só que a Érica, quando ela chega aqui na beira-mar de Camusim, ela percebe que a temperatura é muito mais baixa que em Teresina. Corre um ventinho, né? E aí a Érica diz: rapaz, Camusim é bom demais. Pensa num lugar frio, pensa num lugar agradável. Só que aí nós temos um problema, né? A Milena, que nasceu no Canadá e viveu no Canadá em temperaturas frias, chegou em Camusim e disse que Camusim é quente. A Érica, que nasceu em Teresina, que viveu em Teresina, lugar quente que só o cão, chegou em Camusim, disse que Camusim é frio. Aí a pergunta que eu faço a vocês é a seguinte: qual das duas está falando a verdade? Milena ou Érica? As duas. Por que, Milena? É É possível porque, isso? tipo assim, é, ela, como ela mora no lugar mais quente, vai pra Camocim, se torna frio. E como eu morava em um lugar muito frio, eu vou pra Camocim, que não é nem tão frio assim, mas a gente acha tão frio, eu acho muito quente. Ah, dá pra entender, né, professor? Então, as duas estão falando a verdade, é? Sim, eu acho. Mas elas não estão afirmando coisas diferentes? Cada uma com a sua verdade, professor. Vou fazer uma outra pergunta. Matar uma pessoa é algo certo ou errado? Matar uma pessoa é algo certo ou errado? Tipo assim, depende da pessoa, porque não, tem uma lei antigamente, né, que, tipo, podia matar estrupadores e tal, essas pessoas. Assim é certo. Agora, de outra forma, não é não. Que outra forma seria essa? Tipo, uma pessoa tá Tipo, passando na rua aí, vou matar ela. assim seria muito errado, né, professor? Então, Milena, o que tu tá me dizendo é que a verdade, ela não é algo que só existe de uma forma, ela existe de diversas formas, é isso? É.
E quem é que decide o que é verdade ou não? Tipo assim, né? Tem as verdades antigas. Aí, mas só que quase ninguém fala a verdade e, tipo, nós decidimos o que é verdade ou não. Bom, a Às Tainá vezes aí no é a fato. gente mesmo. Então, ó, vocês acabaram de descobrir o significado da frase do Protágoras. Não existe uma única verdade. Nós, seres humanos, é que determinamos, de acordo com as nossas necessidades, aquilo que nos serve ou não no momento. Então, Camusim não é quente e nem é frio. Depende da vivência de cada um. Uma pessoa que se acostumou no frio pode dizer que Camusim é quente. E uma pessoa que se acostumou no lugar quente pode dizer que Camusim é frio. E as duas vão estar corretas. Por quê? Porque é cada um de nós, no caso aqui o homem, né, o ser humano, é cada um de nós que define o que as coisas são. Para Protágoras, assim como para os sofistas, não existe uma verdade única. Quem decide é o ser humano de acordo com a necessidade. Falando mais uma vez de namoro, gente, eu lembro que eu já namorei algumas vezes, né? Acho que umas 3 vezes, sério. E 3 ou 4 vezes, eu acho, antes de casar, né? E o engraçado foi que para todas as minhas namoradas eu disse eu te amo. Foram namoros longos, né? Sempre namorei namoros longos, sempre tive namoros longos. Ei, E aí, professor, ah, ainda bem que seu namoro era longo e você dizia te amo. E quando a pessoa conhece há uma semana e diz eu te amo, ô pois é. Senhor, isso é uma piada. E às vezes, Milena, eu ficava pensando, né? Rapaz, eu acho que eu sou uma pessoa ruim. Por quê? Para minha primeira namorada eu disse eu te amo. Para minha segunda eu disse eu te amo. Para minha terceira eu disse eu te amo. Só que eu disse eu te amo para a primeira, mas hoje eu não amo mais ela. Já é isso, né? Aí quer Sou uma dizer pessoa que muito você ruim. pensava que, tipo, tinha que amar pra sempre. Era. Só que aí depois eu fui entender, e os sofistas me ajudaram nisso, eu fui entender que a verdade é a verdade do momento, Carlos Henrique. Adivinhou meu pensamento? A verdade é a verdade do momento. Então, aquele eu te amo que eu disse era um eu te amo que servia para aquele momento. Não é porque eu disse eu te amo depois para outra pessoa que eu me torno uma pessoa ruim. Não, é que as coisas mudam. As opiniões mudam. Assim como o amor para os sofistas. É algo que muda também. O importante é você ter em mente que você tem que se adaptar, certo? Tem que se adaptar a tudo isso. Agora, gente, os sofistas, para encerrar aqui a nossa aula de hoje, né? A resposta para eles, para todas essas perguntas, seria: depende. Não existe resposta correta ou incorreta. Para os sofistas, a verdade, a justiça, a beleza dependiam dos pontos de vista. Ou seja, a verdade ela é relativa, depende da opinião, da doxa em grego, dependendo da intenção, da referência, bem como da capacidade de convencimento. Então você pode falar e fazer qualquer coisa, desde que você convença a pessoa de que aquilo que você está falando é verdade. Você pode contar a maior mentira do mundo, mas se você tiver a técnica, se você tiver a retórica, você vai convencer a pessoa de que aquilo que você está falando é verdade. E para os sofistas, isso era o mais importante. O mais importante não era falar a verdade. O mais importante era fazer parecer que aquilo que você está falando é verdade, mas não necessariamente ser verdade.
entende? Porque eles não estavam preocupados com o conteúdo. Se aquilo que você ia falar era uma coisa boa ou não. Eles iam te ensinar a técnica do mesmo jeito. Ah, eu quero dar um discurso para a população, mas nesse discurso só eu vou me dar bem. Não importa. Nós não somos padres. Nós somos professores de discurso. Se você pagar, eu vou te ensinar as técnicas que você precisa. Beleza? Essa era a grande tarefa, a grande missão dos sofistas. E aí, por fim, o Górgias, um dos principais sofistas, vai dizer o seguinte: ó, a persuasão aliada a palavras modela a mente dos homens como quiser. Não importa o que você diz, o que importa é a forma como você diz. Era isso que os sofistas ensinavam. Beleza? Estamos passando do tempo, gente. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? Não? Tem um elogio. Diga. Essa aula foi ótima. Muito obrigado. Sua participação foi ótima também. Obrigado, me Beleza, dê gente? 15 pontos. Você acaba de ganhar um ponto em empreendedorismo, tá certo? Ei, professor, você vive me dando ponto em empreendedorismo e não tem prova. Me dê filosofia. Vou pensar. Não tem frequência não, viu, gente? A frequência eu estou tirando os prints aqui de vocês.